Oração, e ontem eu fiquei com ela, hoje também, sobre a tolerância para com os fracos na fé, né? Esse é o tema da mensagem mesmo. Romanos capítulo 14, quando nós estávamos fazendo a nossa leitura em Romanos, até a Neide mandou uma mensagem, ligou para mim perguntando sobre esse capítulo, né? Ela até perguntou para mim. E hoje eu vou trazer com mais detalhes, né? Com mais clareza sobre o que é o fraco na fé e como nós temos que tolerar e acolher. Amém? Vamos abrir o Romanos 14, a partir do versículo 1. Ele diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque despreza o teu, pois todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Amém. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor traga aqui uma palavra com clareza. Eu me coloco na tua dispensação do teu Espírito Santo, para que o Senhor me use aqui na tua palavra, para a edificação, para a exortação, para a consolação, a edificação da tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que desapareça o homem, mas que o Senhor apareça. Que o Senhor seja glorificado. Que o teu nome seja bendito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele estava falando aqui aos romanos. A igreja na cidade de Roma era uma igreja composta por judeus, gregos e os romanos, né? E naquela época, os romanos, havia alguns que sacrificavam faziam as suas oferendas, né? E depois levavam para o açougue para vender suas carnes, né? Vendiam as carnes, matavam os animais, ofereciam, consagravam, ofereciam aos ídolos antes de vender no mercado. O judeu, ele
já tinha resistência com certos tipos de alimentação, principalmente carne de porco. O judeu não come coelho, o judeu carne de coelho, o judeu não come carne de porco. Todo animal que tem patas, essas questões assim, eles já tinham resistência para comer. Então o que aconteceu? Paulo estava pregando o evangelho numa cidade onde havia 3 tipos de pessoas com costume diferente. Então o judeu achava que não podia comer a carne, né? Não devia comer a carne porque a carne era aquela carne sacrificada a ídolos. Não podia comer carne de porco, não podia comer crustáceo, porque lá mesmo está escrito, né? Eles não podiam comer nem crustáceo. Não podiam comer peixe com pele, as tradições judaicas, todas essas questões, né? Do judaísmo, todas essas tradições históricas, essas leis cerimoniais de alimentos e essas coisas do judaísmo, eles queriam trazer aquilo para a igreja. E aí quando tinha os gregos, que os gregos e os romanos, eles não estavam nem aí, eles comiam tudo, eles não tinham essa coisa. E Paulo, quando pregou o Evangelho da Graça, ele pregou o Evangelho da Graça, que nós não seríamos levados por religiosidade, que nós não seríamos levados por preceitos, pelo que comer, pelo que beber, pelos dias que você guarda, né? Os judeus guardam o sábado. Então, Paulo, ele estava pregando para um povo que conheceu a Cristo, mas eles tinham seus costumes, tinham suas tradições. Gente, o Evangelho de Cristo, ele não interfere na cultura. Ele não atrapalha a cultura, ele não vem mudar a cultura de um povo. Ele só muda a cultura de um povo desde que aquela cultura seja uma cultura que vá ferir os princípios de Deus. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos tribos no Brasil, onde a mulher que tem um filho defeituoso, eles enterram a criança viva, porque diz que aquela criança veio com um espírito mau, foi uma maldição que os deuses lançaram sobre eles, e se a família criar aquele menino, toda a aldeia vai ser amaldiçoada. Então eles pegam e enterram a criança viva. Ainda tem algumas tribos praticando isso aqui no Brasil. E aí foi uma luta muito grande das missões cristãs com os direitos humanos, com a FUNAI. Por quê? Porque a FUNAI não estava querendo que entrasse nesse aspecto. Mas isso é uma cultura que é prejudicial, você está matando o ser humano. Então esse tipo de cultura, Deus vai mudar ela. Com certeza Deus tem interesse em mudar. Lá na Índia, por exemplo, quando Guilherme Keller foi missionário na Índia, havia uma região onde ele estava, e quando o marido, eu esqueci até o nome que se dava, mas quando o marido morria, a viúva era queimada junto com o corpo do marido. Era uma tradição cultural, era cultura. A mulher mesmo fazia questão de morrer. Outras não queriam, ficavam sofrendo, eram obrigadas a irem. Então ela era colocada junto com o marido lá e eles tacavam fogo. Ela morria junto com o marido. O marido já estava morto e ela morria também. Isso era uma cultura, uma tradição que eles tinham. Essa cultura, ela fere o princípio de santidade, ela fere o princípio das leis divinas, né? Do ser humano, do amor ao próximo. Ela fere. Então é uma lei que precisa, é uma cultura, isso chama-se pelos missiólogos de pecado na cultura. Existe a cultura e existe o pecado na cultura, né? Então Paulo, quando ele estava falando aqui para a igreja, ele não estava referindo-se ao pecado na cultura, porque havia outras coisas naquelas culturas, né? Havia as prostitutas cultuais, havia todas essas questões, mas ele estava falando aqui
de coisas, de costumes que não faziam mal, que não prejudicavam em nada. Então ele dizia, se você não come carne, você acredita que se você comer carne está desagradando a Deus, então não coma. Mas não julgue o outro que come. Não vá julgar a pessoa que está comendo carne. Se você acha que comer carne de porco é contrário à lei de Deus, você acha isso, você foi criado num ambiente desse, cresceu num ambiente desse, então realmente você não vai comer. Mas também ele está dizendo, não critique o outro que come. E o que come, não critique o que não come. Aquele irmão lá comendo carne de porco, misericórdia, será que vai para o céu? Né? Então a gente, o que come, Paulo dá aqui o padrão para nós vivermos em paz, para nós vivermos a vida cristã. Então ele acredita, ele é judeu, ele vem com essas tradições, com essas culturas, ele acredita que não pode comer, então eu não vou provocá-lo. E ele ainda diz mais assim, se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma. Ainda tem mais essa, eu sei que comer carne não tem nenhum problema. Mas se eu vou comer carne, eu vou escandalizar uma pessoa que come carne, que não come, uma pessoa que acredita que para servir a Deus, que eu acredito que aqui na igreja não tem ninguém desse jeito, né? Misericórdia. Se fizer um churrasquinho, todo mundo entra nele, né? Mas, se acontecesse uma situação dessa, tivesse alguma pessoa assim, eu deveria, pelo meu irmão, pela lei do amor, me preservar. Né? Por exemplo, hoje nós temos um confronto na nossa cultura cristã, na cultura evangélica, sobre a bebida. Bebe ou não bebe? Pode beber ou não pode beber? É de Deus? Tá. Bem, a Bíblia diz para não se embriagar, certo? Esse é o padrão bíblico, esse é o parâmetro bíblico. A Bíblia não diz assim, você não pode beber, mas a Bíblia está dizendo, não vos embriagueis com vinho, você não pode se embriagar. Agora veja bem, na nossa cultura, na nossa sociedade, a maioria das pessoas, muitas pessoas vêm para a igreja e se libertam do álcool, certo? Se libertam do alcoolismo, para com a bebida. Alguns ficam indo para a casa de recuperação, que nem a gente tem, né? Tem uns que vai vir para a casa de recuperação, parece que gostam de morar em casa de recuperação. Mas tem pessoas que ele tem esse hábito, veio para a igreja, aceitou Jesus, se libertou, parou de beber, não bebe mais. Uma pessoa dessa, ele não pode nem chegar perto de uma bebida alcoólica. Ele não pode nem ver uma bebida alcoólica. E essa pessoa, muitas vezes, por essa questão, nós temos o padrão na cultura cristã, né? Por causa disso, nós evitamos essa questão da bebida. Outra questão, a bebida, nós temos na nossa raiz, na nossa tradição indígena, os índios são cachaceiros. Quem sabia disso, que os índios são cachaceiros? Eles bebem muito mesmo, né? São cachaceiros. Então, todos nós já temos na nossa genética essa questão do alcoolismo. É uma questão, né? Então, nós temos pessoas que vieram, que bebiam, que se embriagavam, que gastavam o dinheiro das suas compras, dos seus aluguéis, do compromisso com seus filhos, com bebida, e depois que a pessoa se converte, isso mudou na vida dela. Essa pessoa veio para a igreja. Depois tem aquele que... Aí nós temos a história dos indígenas. Né? Nós temos a história dos indígenas.
E nós temos uma cultura social no Brasil, existe uma coisa na psicologia chamada de censura social. O que é uma censura social? É o que uma comunidade, uma sociedade, um grupo entende que aquilo ali não é permitido. Por exemplo, a homossexualidade, por mais que as pessoas digam, eu não sou homofóbico, que está errado essa palavra homofóbico, já falei, né? Eu não sou homofóbico, eu não tenho preconceito, eu não sei o quê. Por mais que tenha isso, existe o preconceito sim. Existe sim, não adianta dizer que não tem, não há uma aceitação, né? Por exemplo, todo mundo achou bonitinho o filho dos outros. Ah, filho de fulano, que lindinho, ele é gay. Mas quando dizer o seu dizer que é gay, você desmaia. Você quer desmaiar, quer morrer, quer matar, quer buscar a cura gay, que é uma farsa, esse negócio de cura gay é uma mentira, né? Então, assim, essa questão, as pessoas começam, é uma coisa social. A sociedade, ainda existe uma censura em relação a isso. Né? Existe uma censura. Da mesma forma, existe uma censura social em relação ao álcool. Por quê? Você quer ser amigo do ímpio, quer ser coleguinha dele, quer ser aceito no grupo, aí você vai beber com ele e diz, tu não é crente. A primeira coisa que ele faz é, hoje você não é evangélico? Você está entendendo? Por causa da cultura social. Então, às vezes isso aí está sendo até barreira para eu evangelizar uma pessoa. Isso aí pode até ser uma barreira para eu ganhar uma pessoa para Cristo. E nada pode ser barreira. O padrão estabelecido pelo Evangelho, por Paulo aqui, que ele coloca claramente, o padrão é não escandalizar. Eu escandalizo como? Como é que eu escandalizo? Quando eu assusto a pessoa com o que eu estou fazendo. Aí eu estou escandalizando. Aí tem crente bonitinho, engraçadinho, que enche a cara de cachaça e ainda bota no Instagram. Pra todo mundo ver. Acha que é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um compromisso social. Aí eu digo, eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Bem, tem muita coisa que eu não estou nem aí para a opinião dos outros mesmo. Eu mesmo vivo minha vida sem me preocupar com a opinião de A e de B. Mas o que diz respeito ao Evangelho eu tenho sim. Porque é onde Deus, o problema de Caim foi esse. Quando Deus chegou para Caim e disse, onde está teu irmão que você matou? Você matou o seu irmão Abel. Onde está ele? E qual foi a resposta de Caim? Sou eu porventura tutor do meu irmão? Nesse aspecto, a gente pode matar a fé de uma pessoa. A gente pode impedir uma pessoa de entrar no reino de Deus. A gente pode impedir uma pessoa de prosseguir na caminhada com nossas atitudes. Então é aí onde chama-se o escândalo e é aí onde a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Bem, eu como carne, mas meus irmãos acham que é pecado comer carne, eu vou deixar para comer carne sozinho na minha casa, com minha esposa ali, vamos comer nossa carne aqui, né? E não vou te botar não bota no Instagram não, pelo amor de Deus, nem foto. Porque vai escandalizar. Então é isso que a palavra de Deus deixa claro. Paulo fala sobre isso. Os irmãos mais fracos é o quê? Tem aqueles que acreditam que tudo pode, que não vai interferir no relacionamento dele com Deus. Tem aquele que acredita que vai comer carne, né? Que vai trabalhar no sábado e não vai interferir no relacionamento dele com Deus. Mas tem aquele que acredita que se trabalhar no sábado, faz mal. Por exemplo, no Brasil nós temos uma tradição antiga, que até já enfraqueceu muito, mas nós temos uma tradição antiga, impregnada pela Igreja Católica, de que as pessoas na semana chamada Semana Santa comem o quê? Peixe. Aí eu chego na casa, eu sei que eu chego lá na casa, na sua casa, é um novo convertido. Às vezes está lá a pessoa que não é nem, tem gente que não é nem crente, não é nem evangélico. Aí a pessoa
vai comer, olha, hoje é dia de comer peixe, né? Aí eu pego, eu não estou nem aí, eu como é carne, porque para mim isso aí não serve para nada. Não, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Se eu quero que a minha opinião seja respeitada, eu tenho que respeitar a opinião do outro. Então é essa a lei da convivência, né? A lei do amor. Então Paulo vem mostrando claramente, uns creem que de tudo pode comer. Uns creem que pode beber cerveja, pode beber até cachaça, né? Outros creem que não pode beber nada. Pode beber nenhum licor. Coca pode. Né? Mas tem gente que né, ainda tem aqueles os abestados que diz que coca é do diabo, né? Ainda tem, além de ter os fracos na fé, tem os abestados, porque você já disse que é os abestados. Aí já é exagero, né? Então, assim, nós temos que procurar, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos com a nossa vida, nós precisamos implementar o Evangelho, ampliar mais ainda o desejo das pessoas servirem a Cristo, e com amor, com calma, e mostrando, né? O Matinai e o Agnes chegou na igreja agora, então ele não come carne, e devagarinho eu vou mostrando pela Bíblia que isso aí não tem nada a ver, mas no discipulado, trazendo com clareza, né? Então muita coisa vai mudando, muita coisa vai mudando. Então nós precisamos outro problema que acontece também, que é muito errado, é aquele crente que fica procurando, eu acho muito perigoso, isso acontece muito no meio pentecostal, nas igrejas pentecostais. Eu sou pentecostal, né? E eu me converti. É os irmãos se preocupar com a vida do outro. Pastor, eu vi o Thomas tomando vinho. Eu vi a Aline dançando. Eu vi o Abner escutando uma música do mundo, misericórdia. Ele esqueceu que ele está falando que o irmão estava fazendo uma coisa e ao mesmo tempo ele está cometendo outro pecado, que é o da fofoca. Uma vez chegou um irmão, o Nilva vai lembrar disso, chegou para mim e falou assim: ai pastor, eu vim aqui porque eu vi o irmão fulano tomando vinho. Eu falei: foi mesmo, irmão? Onde foi que ele estava? Ele já não está mais não. Eu falei: mas onde é que ele estava que eu vou pegar ele? É mesmo? Vou pegar para ele, porque ele não me chamou para tomar vinho com ele também. Eu estou sem graça. Tive que dar essa nelas. Que é isso, pastor? Misericórdia! Eu digo: a gente está fazendo fofoca do irmão. A senhora está fazendo fofoca do outro. Então, irmãos, olha, é muito errado, isso acontece muito. As pessoas, às vezes, elas ficam trazendo a vida dos outros para você. Olha, você às vezes tem uma visão de uma pessoa maravilhosa. Você às vezes tem uma visão daquela pessoa. Mas as pessoas começam a falar tão mal da pessoa que acaba perdendo a visão. Você acaba tendo uma visão de uma monstra. Eu tenho a visão da Cláudia de um jeito, aí vem uma pessoa, começa a falar mal da Cláudia, eu começo a ter uma visão da Cláudia monstra. Então o que acontece? Você mata a pessoa com a sua língua. Você está vendo o irmão que está bebendo, você está vendo o irmão que está fumando, que está lutando, você não sabe nem a luta que ele está passando para libertar do cigarro. Eu me lembro da minha véia, da minha mãe amada, Dona Terezinha, né? Dona Terezinha era uma mãezona, nossa, tem um carinho muito grande. E ela faleceu, eu queria que ela estivesse viva ainda. E aí Dona Terezinha, na igreja, aceitou Jesus, muitos meses, já tinha tempo que ela estava na igreja, eu fui fazer um batismo. Aí chegou a hora do batismo, ela na hora de entrar na piscina lá, falei: e aí, velho, não vai batizar não? Todo mundo vai batizar, você não vai batizar? Ô, pastor, eu queria tanto batizar. Eu falei: por que a senhora não batiza? Porque eu estou fumando. Eu falei: pois a senhora vá para o batismo que eu vou batizar a senhora. É o que, pastor? Vou batizar a senhora, em nome de Jesus. Ela foi.
entrou lá, batizei a véia. Mas quando chegou em casa, olhou para o cigarro e falou: o que? Você vai me dominar? Não vai mais não. Parte daquele dia. Às vezes o diabo está usando uma pedra no sapato, um tropeço, para a gente rejeitar a pessoa, para a gente não batizar a pessoa. E aí vai demorando e acaba esfriando a pessoa na fé, né? Então, a gente tem que ter essa... Deus não precisa de fiscal. Deus não precisa de fiscal. O que é fiscal de Deus? É a pessoa que vive contando a vida dos outros, do outro. Não tem nada a ver, não quero nem saber. Meu irmão, você vai, bote na sua cabeça. Bote na sua cabeça. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Não vai ter, lá não vai ter desculpa não. Aqui você me enrola, você inventa história, você dá desculpa e não sei o quê. Eu não estou nem aí. Por isso que eu sempre falo, eu ia para o encontro, aí o pessoal ia contar pecado, eu botava o ouvido surdo, porque não queria nem saber. Eu quero saber de pecado de ninguém, meu irmão. Já tem os meus. Aí vai para o encontro, chega lá, vai lá, toda aquela fila de gente para contar pecado para o pastor. Aí tem pastor que chega a ser tanto satisfeito, que eu vi o pecado dos outros, aquele monte de pecado. Aí, quando era minha vez, eu pegava, fala aqui. Aí a pessoa, tá bom, tá perdoado, em nome de Jesus, tá abençoado, glória a Deus. Se ele me perguntar o que foi que ele fez, eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo, porque eu não escutei. Eu boto o ouvido surdo, eu não estou nem aí. Sabe, irmão, sabe por quê? Nós vamos prestar conta diante, não vai escapar. Preste bem atenção. Posso ser pastor, apóstolo, bispo, presbítero, membro de igreja. Não vai escapar. Todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós. Todos nós. E vai passar o retrato, vai vir o registro de tudo que nós fizemos. Vai vir o registro de tudo que nós fizemos. Então, tudo que você fizer, pense no céu, pense em Jesus, pense no seu compromisso com Deus. Quando você viver uma vida de ser santo, por causa de Deus, não por causa do irmão que vai me ver ou deixar de ver, quando eu começo a viver uma vida de santidade, pensando na minha vida com Deus, você está entendendo? Eu não quero nem saber do pecado dos outros. Agora, meu irmão, você pecou, você vai se virar com Deus. E Deus não brinca. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, ele vem falando aqui nesse aspecto. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Depois ele vem falando do versículo 13 em diante sobre a liberdade e a caridade, né? Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Bem, se guardar o sábado é impureza, se eu não guardar o sábado eu estou sendo impuro, então eu estou tendo problema meu. Eu não vou querer agora impor isso sobre as pessoas, né? Eu não vou querer impor isso sobre as pessoas, mas existem algumas igrejas que guardam o sábado, literalmente guardam o sábado. Quando Jesus veio e disse: eu sou o Senhor do sábado. E nós estamos estudando o livro dos Hebreus. A carta aos Hebreus mostra que todas essas coisas, o sábado, essas comidas, todas essas coisas, eram apenas sombra do que viria depois. Hoje nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz o quê? Que não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1, ele fala isso. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Depois ele diz assim: não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Deus não está preocupado com comida, com o que eu como, com o que eu deixo de comer. Deus está preocupado que eu seja saciado. Deus está preocupado que eu seja alimentado, que não me falte o alimento, que não me falte a provisão. Né? Deus não está preocupado com o que eu estou comendo, se eu estou comendo sarapatel, se eu estou comendo buchada. Né? Muitos crentes não comem sarapatel, porque diz que é pecado comer sarapatel. Mas isso é coisa lá dos judeus, lá no Nordeste o povo come sarapatel e muito. Buchada, né? Mocotó. Essas comidas pesadas mesmo, né? Aí tem muito crente que não come. Bem, se ele se escandaliza, até ele não se escandalizar, até ele não ter clareza sobre aquilo, eu vou me resguardar diante dele. Eu vou me proteger diante dele para não escandalizar o meu irmão, porque ele está vendo comer um sarapatel, porque eu gosto de sarapatel com arroz, que é uma beleza, né? Se quiser fazer me chamar para almoçar na sua casa, comer um sarapatel, eu vou falar. Saladinha, né, amor? Hã? Saladinha. Não, saladinha é coisa boa. Eu não sou coelho para comer mato. Diz que o elefante só come mato e é gordo. Aí ele diz assim: se por causa da comida o teu irmão se entristece e não anda segundo o amor, já não andas segundo o amor fraternal, tá vendo? Se eu estou entristecendo meu irmão com alguma atitude minha, com o meu modo de agir, de falar, de procedimento, de comida, de roupa, de seja lá o que for, não está, o amor de Cristo não está em mim. O amor de Jesus não está em mim. Agora, quando o amor de Cristo está em mim, eu vou entender a fraqueza do meu irmão. Eu vou poupar o meu irmão de ser escandalizado comigo, né? Eu vou poupar. E depois ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Preste bem atenção. Se você serve a Cristo, cumprindo a lei do amor, o amor para com Deus e o amor para com o seu próximo, você é o quê? Agradável a Deus e aprovado entre os homens. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquele ali é um crente mesmo, aquela mulher é uma crente mesmo, ama Jesus de verdade, né? Depois ele diz assim: assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Por exemplo, tem gente lá no Nordeste que, se você der um prato de canjica nesse período do ano, ele joga fora. Tem crente que joga fora. Se der um bolo de milho, o vizinho deu um bolo de milho, ele joga fora. Porque ele vai dizer o quê? Ele diz: não, isso aí é consagrado a São João, é consagrado a Santo Antônio, é consagrado. Meu irmão, me deixa trazer, traga aqui o bolo, traga a canjica, traga o milho, glória a Deus, aleluia, aleluia. Traga, irmão, que a palavra de Deus diz que nós consagramos tudo e apresentamos ao Senhor e comemos, né? As festas juninas no Brasil hoje, eu já não vejo mais nem como uma festa voltada para santo. Eu vejo mais uma festa comercial, uma festividade tradicional. Na escola tem que ensinar, porque faz parte do folclore, né? Então, essas questões, aí as pessoas ficam pegando isso no pé da letra, né? Aí o menino a escola vai fazer uma festinha de quadrilha, aí vai vestir a Ayla com a roupinha de caipira, aí o menino lá, o dono: não, minha filha é crente, é de Jesus, né? Vai tendo as festas na escola, a criança não participa, a criança diz: poxa, esse negócio de ser de Jesus é tão ruim, eu não quero ser de Jesus não quando eu crescer.
Quando eu crescer, eu não quero ser de Jesus, não. Porque para ser de Jesus é tão ruim, a gente não aproveita nada. Então, assim, a gente tem que ter cautela, tem que ter sabedoria, né? Consagrar, apresentar ao Senhor. Eu ganhei essa canjica, Senhor, eu não sei qual foi a intenção, se foi mal intencionado, está aqui, ora, apresenta a Deus e come, meu irmão. Se tiver macumbado ali também, vai quebrar a macumba, não tem problema. Deus está no controle de tudo. Quando nós consagramos ao Senhor, Deus abençoa. Amém? Então, existem essas coisas. E depois ele vem dizendo aqui assim que não destrua, que é bom comer carne, nem beber vinho, não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado, né? Aquilo que não é feito por fé é pecado. Lá em Colossenses ainda, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala uma coisa muito interessante na carta aos Colossenses, 2,16, terminando. Ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Por que dia de festa? Porque os judeus, eles tinham várias festividades durante o ano, né? E hoje, algumas igrejas no Brasil começaram a querer introduzir festa judaica dentro da igreja. Começaram a festa do tabernáculo. É bonito, agora eu vou fazer porque eu tenho que fazer, não. Eu não tenho mais que fazer, porque eu agora estou livre, eu estou em Cristo. Eu não sou obrigado a fazer festa dos tabernáculos. Eu não sou obrigado a guardar o sábado. Eu não sou obrigado a comer pão asmo. Eu não sou obrigado a nada daquilo que a lei proibia. Eu não sou mais obrigado, eu sou livre. Jesus me libertou da cruz. Quando ele morreu lá na cruz, ele disse: tudo está consumado. Eu não tenho que fazer mais nada. Já foi feito. Eu agora tenho que seguir a Jesus. Tenho que servir a Ele, né? Mas Paulo, havia os irmãos que se filtravam dentro da igreja, dizendo que as pessoas tinham que guardar o sábado, tinham que guardar as festas judaicas, tinham que guardar as tradições do judaísmo e aplicar aquilo na vida deles. Que se eles não fizessem aquilo, eles estavam pecando contra Deus. Esses daí eram os falsos apóstolos que entravam nas igrejas. Eles entraram na igreja, todas as igrejas da Galácia, Gálatas, os Gálatas, os irmãos de Colosso, os irmãos de Tessalônica, aquela região ali da Macedônia na Europa, eles conseguiram infiltrar, eles conseguiram trazer uma mensagem negativa contra o Evangelho, querendo que as pessoas, além de aceitar Jesus, praticassem as tradições judaicas, até a circuncisão, eles queriam que essas pessoas fizessem, igual os judeus. Aí foi quando surgiu na igreja o credo apostólico. A igreja romana fez do credo uma reza, mas não é uma reza. O credo apostólico era um código que foi usado pelos apóstolos. Eles criaram o credo para identificar quando o cara era um falso apóstolo. Então ele chegava aqui na cidade, ele dizia: olha, eu vim aqui, eu sou um dos apóstolos de Jerusalém, eu fui enviado aqui pelos irmãos lá de Jerusalém. Aí os bispos da igreja, os presbíteros, chamavam ele à parte e dizia para ele: agora então diga o código. Se ele não soubesse dizer, ele era um falso apóstolo. Porque se ele fosse um apóstolo verdadeiro, ele dizia o credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eles ficaram viajando. Foi assim que eles puderam quebrar a influência
das heresias dos falsos apóstolos dentro da igreja naquela época. Foi dessa forma, através do credo, que foi criado isso aí. Que sabedoria que Deus deu, né? Para os nossos irmãos. Mas eles estavam perturbando a fé dos judeus. Lá em Atos 15, eles se reúnem, o primeiro concílio, eles se reúnem para falar sobre se batizava ou não. Aliás, Pedro teve que dar explicações, porque batizou os gentios que se converteram a Cristo na casa de Cornélios. E eles foram buscar a Deus e reuniram-se, e quando eles estavam reunidos, Tiago se levantou no meio deles e disse assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum jugo sobre os gentios, a não ser que se abstenham da idolatria e da prostituição e da carne sufocada a ídolos. Foi a única regra que foi estabelecida naquele período. Mais nada. Matou a charada. Mas ainda existe, até hoje existe crente que quer trazer coisas do paganismo, coisa da igreja católica, tradições, né? Que vem de lá ainda, porque a igreja católica tem muita ramificação, empurrou muita coisa, muito dogma. Eles colocam mais os dogmas do que a palavra de Deus. Muitos padres, não são todos, mas muitos deles enfatizam mais os dogmas do que a palavra de Deus. Assim também como muitos pastores, em nome da sã doutrina, colocam certas regras, certas coisas que não são doutrina, eles colocam isso acima da palavra de Deus, né? Que a mulher não pode cortar o cabelo, que não pode pintar as unhas, que não pode depilar o sovaco, que não pode não sei o quê, entendeu? Essas coisas que são colocadas. Então Jesus veio e nos libertou, nós não precisamos de nada disso, tudo já foi feito. Tudo já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Amém? E aí você não precisa ficar preocupado. Hoje é dia de qual festa? Hoje é dia de qual? Hoje é o sábado. Que dia é hoje? Hoje é o dia de guardar, não guardar. Meu irmão, Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Foram criticar Jesus porque ele curou uma pessoa no dia de sábado. Ele curou uma pessoa no dia de sábado, né? Então, assim, nós precisamos entender. Existem pessoas que são fracas, que vêm para a igreja e ainda não têm entendimento de muita coisa, e a gente tem que ter paciência com elas, para não feri-las, para não magoá-las. Mas imediatamente, é por isso que é importante o discipulado, para imediatamente mostrar para ela o que é o pecado e o que não é pecado, né? Agora o crente velho, que não tem, não sei quantos ele está na igreja, caminhando junto comigo, vim se escandalizar com certa coisa, eu dou uma banda nele, eu digo, eu vou dar uma banda em você agora, porque é muita sem vergonha isso da sua parte, você me conhece, e fica com esse legalismo religioso, amém? Brincadeira, eu vou dar banda de mim, mas graças a Deus, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, agradecer a Deus, e vamos pedir ao Senhor, Senhor me ensina a suportar o meu irmão machucado. Me ensina a suportar. Não, mas um vale. Um vale bem grande. Irmãos, me ajuda a suportar o irmão mais fraco, a compreender, a ter amor, a poder mostrar para ele com clareza, dentro da tua palavra, o que é certo, o que é errado. É para a gente não viver aí cheio de dogma, cheio de peso, cheio de fardo na nossa cabeça. Eu aceitei Jesus para ser livre. E agora eu boto um monte de coisa para ser pesado em cima de mim. Aí pronto, não adiantou nada o sacrifício de Jesus, né? Eu sou livre, você é